aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um noticiaboa.com, manhã do dia 12, hoje é Dia Nacional da Recreação. Mas há um outro fato que é muito importante para a gente, para o Brasil inteiro, quando a gente tem uma carência tão grande de políticos, digamos assim, de um nível melhor, nós lembramos de Juscelino Kubitschek, o JK. Ele nascia exatamente em 1902. 1902 nascia o JK. Nessa data também nascia Geraldo Vandré, outro grande ícone da política. É uma história complexa, a gente fala mais tarde sobre isso. Ele gravou uma música que até hoje, em determinadas manifestações, ainda canta por aí, que é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Dizem, naquela época, eu vou deixar mais à frente, surgiram histórias, ele falou coisas e depois ele disse que não havia falado, ele disse que acreditava em coisas que depois ele disse que não acreditava. História. Nascia nessa data também Malu Mader, que voltou agora para a televisão. No Evangelho do dia hoje, uma palavra que marca bastante cerimônias da Igreja Católica, de um homem que era de Israel, que chegou para o Cristo e estava com o empregado doente. O Cristo falou, eu vou lá te visitar. Ele falou, não, se você der uma ordem daqui, fica tudo certo para mim. Porque eu também tenho comandado, você lembra do Evangelho, quantas vezes já foi lido, a gente vai trazer esse Evangelho hoje. Hoje é dia também de São Guido de Anderlecht. Esse cara, desde o início, ele tinha uma ideia na cabeça que era vender tudo o que tinha. Ele vendeu tudo aquilo que ele tinha e foi exatamente cuidar dos pobres. Depois a vida mudou, ele tinha um navio, tipo uma embarcação, onde ele levava coisas de comércio para as pessoas. Mas aí esse navio naufragou e ele voltou, ele achava que estava fazendo a coisa errada, passou o resto da vida cuidando dos pobres. Parece uma coisa absurda, mas ele é uma espécie de protetor das pessoas que andam com desenteria. Pois é, curioso isso. E para aqueles caminhantes do mundo, pessoas muito pobres. Ele morreu depois de uma caminhada, muito pobre também, em Anderlecht. Daí o nome é São Guido de Anderlecht. Não foi onde ele nasceu, mas foi o local onde ele passou os últimos dias da vida. Falaremos também sobre Romaria de São José de Ribamar. Pelo menos 150 mil pessoas estiveram reunidas em São José de Ribamar, nesse que é o encontro mais importante católico do Maranhão. Na fala do Papa Francisco, ele diz literalmente, nenhuma pessoa é irrecuperável, Deus nos regenera. E a gente vai saber também um pouco mais sobre um fato político que vai virar história em pouco tempo. Bem, a noticiaboa.com de hoje começa lembrando histórias de um sujeito que fez 40 anos em 4. Era o que ele dizia. Há uma fase, estou falando de JK, Juscelino Kubitschek. Há uma coisa curiosa, ele disse que caso, durante os comícios, ele disse, olha, se eu for eleito presidente do Brasil, uma das coisas que eu vou fazer é mudar a capital da República. Eu vou tirá-la de lá, do Rio de Janeiro, e levá-la para um outro local. E alguém gritou lá e disse, vou cobrar. E ele, por causa disso, ou talvez por isso, eu não sei, ele estava com isso na cabeça, fez. Ele fez não só construir Brasília naqueles poucos anos, mas ele também abriu a indústria automobilística para o Brasil, trouxe uma série de investimentos. Era um homem, digamos, apaixonante, como diziam as mulheres. Ele teve muitas mulheres envolvidas com ele, adorava cantar nas noites. Ele é de Minas, ele adorava cantar. Tem uma música que até hoje os mineiros cantam lembrando dele, né? Como pode um peixe vivo ficar fora da bacia. Mas o que é mais importante é o que ele fez. Ele teve a coragem de, no meio do nada, do cerrado no Brasil, criar Brasília, que você está acompanhando aí nas imagens. Bem, uma outra coisa que lembra essa data de hoje é Geraldo Vandré, cantor, um daqueles inconformados com as ações durante o regime militar. Ele fez uma série de músicas, uma delas é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Havia uma manifestação que acontecia exatamente no Dia do Trabalhador, que levava Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, uma série de artistas, alguns, digamos assim, mais elitizados, e outros até que viraram ícones de uma música considerada brega, como Adair José, por exemplo. Todos eles participavam desses eventos do dia 1º. O nosso poeta também, não me recordo agora,
o parceiro do Toquinho, Vinícius de Moraes. O Vinícius também participou muitas vezes desses eventos, foram eventos importantes. O Geraldo Vandré, num desses eventos, ele está cantando a música, né, caminhando e cantando, e seguindo a canção, fala dos policiais, que, né, todos com armas na mão, os quartéis eles ensinam. Vocês sabem, muitas vezes já foram cantadas letras Bem, depois que o Geraldo gravou, a Simone também gravou no final da década de 70, em 79, a Simone gravou assim com maior sucesso, foi muito legal. Bem, nessa data de hoje também, em 1981, era criado o Memorial JK, homenagem a gente já sabe muito bem. Nós lembramos mais uma vez a história de São Guido de Alderlecht, um exemplo para a gente também nesse mundo conturbado em que as pessoas não ligam. Um passa por você sofrendo, você não liga, enfim, mas ele é um grande exemplo para todos nós. No bloco seguinte, nós vamos trazer Romaria de São José, 150 mil pessoas. O maior evento católico do Maranhão recebeu mais de 150 mil pessoas, conforme a polícia. Vamos falar também do Papa Francisco. Nenhuma pessoa é irrecuperável, Deus nos regenera sempre, diz ele na sua homilia. E vamos falar sobre Brasília. Afinal de contas, caçam ou não caçam o Cunha dessa vez? A gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo, vamos parar nosso momento para fazer aquela nossa reflexão, trazer o nosso evangelho do dia. Sempre bom dar uma parada para saber aquela que é a grande boa nova do mundo. A grande boa nova está exatamente nos evangelhos, que o próprio termo já diz, quer dizer, boa nova. Vamos acompanhar e depois a gente já vai para o intervalo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo e ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns dos amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres na minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com tua palavra e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Olha, eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e o encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação.